sejam todos muito bem-vindos ao canal da Tips Place aqui no YouTube. Meu nome é Vitor, mais conhecido como Vitor Tips Place, e a ideia desse canal não é somente soltar as dicas, palpites, bilhetes, como você queira chamar, e sim buscar, explicar, analisar e argumentar o que eu vejo ou não de valor para a gente investir nessa rodada do Brasileirão. Nessa aqui é a 12ª rodada, vamos direto ao ponto, sem muitas delongas, né? Mas antes de começar, só pedir para você se inscrever no canal, que é extremamente importante para o crescimento do meu trabalho, para poder estar melhorando cada vez mais os conteúdos aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, gente. Atlético Paranaense e Corinthians abre a rodada, a 12ª rodada do Brasileirão, às 4 horas no sábado, mas de todos os jogos do sábado, esse é o jogo que eu, Vitor, prefiro não fazer nada. O Corinthians vem de uma fase muito ruim, mas acaba de talvez ter virado a chave na vitória contra o Santos. E o Atlético Paranaense joga em casa, onde é muito forte, né? Muito forte mesmo. Acontece que esses dois times têm jogos importantíssimos no meio de semana. O Atlético tem Libertadores, precisando ganhar do Alianza Lima, jogando em casa, né? 3 dias depois, ou seja, domingo, segunda, terça-feira. E na quarta-feira, o Corinthians encara o Liverpool Montevidéu dentro de casa também. É um jogo importante. Então, assim, fica um pouco sem padrão, sendo bem sincero, tá? Prefiro ficar de fora. Não tem nada de errado em você deixar de fazer, não é porque tem um jogo que você tem que fazer a aposta nele. E aí eu vou logo para Fluminense e Bahia, que é um jogo extremamente importante. O Fluminense vive a sua pior fase dentro da competição, né? Dentro do ano, já que fez um ótimo campeonato carioca, com bons jogos, começou o brasileiro muito bem, encantando a todos, a Libertadores, mas hoje não vive um momento legal, sendo bem sincero. Porém, joga em casa, joga contra uma equipe que tem um nível inferior, apesar do Bahia vir de uma vitória muito boa contra o Palmeiras, jogando em casa, né? Fez o gol no finalzinho ali, mas dentro de casa, esse é o jogo e o cenário perfeito para o Fluminense conseguir vencer a sua partida, né? Então, assim, essa é a minha primeira tip, a vitória do Fluminense, pagando 1,66 na Estelabet, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Lembrando que isso pode aumentar ou diminuir depois, com o passar do tempo. E eu já vou fazer a minha aposta aqui, essa é a minha primeira aposta. Não tá o Fluminense 1.500 para voltar quase 2.500. Espero que venha. E agora já passando para Fortaleza e Atlético Mineiro. Se a gente for parar para poder analisar aqui, é um confronto bem equilibrado, de dois times que fazem um bom campeonato. A gente pode puxar aqui pela tabela, né? O Atlético Mineiro hoje é o 5º colocado do campeonato com 19 pontos, mas a 3 pontos atrás do líder, do vice-líder Palmeiras, né? O líder é o Botafogo, merecidamente ganhando os jogos e subindo cada vez mais na tabela. Aqui eu posso abrir para vocês, ó. E isso aqui ajuda muito, olha só. O Fortaleza tem 17 pontos, apesar de ser 10º colocado. A diferença dele com o Atlético Mineiro é de 2 pontinhos, ó. O jogo é em Fortaleza, mas a gente vê um Atlético produzindo bem, né? O Atlético não perde, né? Há 4 jogos, se a gente for ver aqui, ó. Empatou contra o Fluminense fora de casa, empatou com o Bragantino, ganhou do Alianza Lima fora de casa e uma vitória diante do Cruzeiro do Clássico. Já o Fortaleza veio de uma sequência ruim, fez um bom resultado, ganhando do Cruzeiro fora de casa, mas veio de 2 derrotas, né? Perdeu para o Estudiantes. Esse time do Estudiantes é horrível e ele perdeu. Perdeu para o Botafogo, que é o atual líder da competição, não assusta. Mas ganhou do Palmeiras também na Copa do Brasil, mas foi um duelo meio que, né, o Palmeiras já tinha construído um resultado. Então, assim, é um jogo, desse jogo entre Fortaleza e Palmeiras, é um jogo que eu descarto para a gente ver em relação à sequência do time. O Fortaleza em casa vem muito bem, e é aqui que chama a atenção. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Os últimos 10 jogos que o Fortaleza jogou em casa, o Fortaleza não perdeu nenhuma partida. Se a gente for botar a classificação do Campeonato Brasileiro, dos times que jogou em casa, o Fortaleza, fica em 10º lugar, tem a melhor defesa da competição, tem a 2ª melhor defesa da competição, a de Fortaleza. Foi até uma tipo que eu trabalhei com vocês no jogo do Cruzeiro, quem acompanha o meu trabalho, né? Era menos de 2 gols e meio na partida, justamente pelo Cruzeiro. Pelo Fortaleza é a 2ª melhor defesa de todo o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro tem o pior ataque quando joga em casa. Até o momento, 11 jogos, só fez 3 gols. 3 gols não, 11 jogos no total, né? Se não me engano, 5 ou 6 foram em casa. E só fez 3 gols. Então, assim, a gente trabalhou 2,5. Aqui possa ser um cenário para o mesmo. Se a gente for parar para poder ver, dos últimos jogos entre o Atlético Mineiro fora de casa, a gente tem um placar de 1-1 contra o Fluminense, esse 1-0,
são jogos para o mercado de undergoals. Se a gente pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Dos últimos 10 jogos que o Atlético Mineiro ele jogou fora de casa, a gente tem apenas 1, 2, 3... A gente tem 4 jogos com mais de 3 gols. O que eu vejo para esse cenário? Se a gente for no criar aposta, a gente pode achar algo bem interessante. O Fortaleza, ele não perde em casa há 10 partidas, né? Uma marca muito boa. Então, se a gente for falar em relação à dupla chance, a gente dá o Fortaleza ou o empate. Porque são 10 jogos que essa equipe vem batendo quando o Fortaleza joga em casa. E um outro cenário que a gente traçou aí, a gente viu que está muito forte para esse jogo, é o mercado de undergoals. Por quê? Dos últimos 10 jogos do Galo, por exemplo, fora de casa, dos últimos 10 jogos do Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético Mineiro apenas em um jogo, que foi esse 4-0 diante do Cuiabá, o Atlético teve mais de 3 gols na partida. Vocês estão entendendo? E quando o Fortaleza joga em casa, teve um jogo de 5 gols contra o São Lourenço, que é a Sul-Americana, um jogo de 7 gols contra o Estudiantes, que é a Sul-Americana, e no Brasileiro só tivemos esse jogo aqui contra o Fortaleza Fluminense, que teve um placar elevado de gols. Né? De resto, também foram cenários under. 0-0 com o Bahia, 1-0 contra o Fortaleza, contra o Palmeiras, 2-0 contra o Vasco, os 2 gols no finalzinho da partida também, um jogo bem duro, 0-0 contra o São Paulo. Enfim, a minha melhor bet para essa situação aqui é Fortaleza ou empate e menos de 4 gols, respeitando muito o retrospecto das duas equipes, né, em relação ao que eles vêm produzindo. Essa é a minha bet, criar aposta na Estrela Bet, pagando nesse momento 1,80. É minha segunda bet pro Brasileirão de sábado, tá bom? Essa análise foi uma análise mais longa mesmo, né? Mas vamos acelerar aqui. Bem, analisamos os 3 jogos, Cruzeiro e São Paulo. É um jogo extremamente difícil. O Cruzeiro não vem nada bem, além de não tá conseguindo bons resultados. O Cruzeiro também não consegue jogar bem, fazer boas apresentações. O São Paulo veio numa crescente muito boa com o Dorival Júnior. E eu acho que aqui não tem muito o que fazer não, gente. É São Paulo ou empate. De 3 possíveis resultados de um confronto que eu vejo o São Paulo como favorito, mas as casas não dão o São Paulo como favorito pelo fato dele jogar fora de casa. São Paulo joga fora de casa e por isso ele não é favorito para essa partida, como as cotações dizem. Mas de 3 possíveis resultados, ou seja, vitória do Cruzeiro, derrota do Cruzeiro ou empate, a gente está buscando 2 aqui. O empate ou São Paulo para vencer. Acho que essa tip é uma tip muito boa, uma das melhores tips para o final de semana, tá bom? É uma vantagem muito grande você, em um confronto equilibrado, pro time que tá melhor na competição, você dá a vantagem do empate. Tudo bem? Já no domingo, o Grêmio e Curitiba, o Grêmio brigando no topo de cima da tabela, o Curitiba é o pior time do campeonato, de mão dada ali com o Vasco, o meu Vasco, né? Então, eu vejo o Grêmio como favorito, 1,47 agora, nesse momento. Isso pode subir, como pode cair. No último jogo, era mais ou menos um padrão desse. O Grêmio começou com uma cotação também mais ou menos igual. E na hora do jogo, o Grêmio contra o América Mineiro estava pagando 1,70. Então, assim, espera para poder levar um pouquinho para o ao vivo. Passou de 1,50 e 55, 1,60. Esse Grêmio já está bem precificado em relação ao duelo contra o Curitiba. Joga em casa, joga contra o pior time do campeonato. Curitiba, acredito que é um dos grandes times para brigar contra o rebaixamento durante toda a competição, assim como o meu Vasco, tá? Porque se eu falo mal de algum time aqui, o pessoal fica meio chateado, mas essa é a verdade. Então acredito que o Grêmio possa sim vencer essa partida, é a vitória do Grêmio. Palmeiras e Botafogo, gente, eu vou na vitória do Palmeiras. O Palmeiras para mim é o melhor time que tem hoje na América do Sul, né? Então, diante de todos os times, diante do Flamengo, que tem um grande elenco, River Plate, enfim, todos os grandes times da América do Sul, nenhum time é tão forte quanto o Palmeiras. Isso a gente respeita na sequência. Se a gente for pegar aí os últimos 60, 70 jogos do Palmeiras, o Palmeiras tem 5 derrotas só mais ou menos em 70 partidas. Isso é algo de você ficar assustado, sendo bem sincero. Botafogo vive um grande momento, mas esse jogo é uma final, podemos dizer, para o Palmeiras, já que ele precisa correr atrás do Botafogo, né? E nada mais do que um jogo, uma oportunidade de 6 pontos para o Palmeiras vencer essa partida. Então, não é uma boa, não, é uma tip maravilhosa, mesmo respeitando toda a campanha do Botafogo, que, volto a dizer, é uma campanha muito boa, surpreendendo não só a mim, como a todos os botafoguenses, acredito eu, que ninguém esperava esse Palmeiras também do Botafogo, mas merecidamente está lá. Só que o Palmeiras é mais time e o Palmeiras acredito que ganha jogando dentro da sua casa, onde é muito forte. E logo depois tem América Mineiro Internacional, um duelo bem difícil da gente falar alguma coisa, né? Lembrando que recentemente
o Mancini não acreditava que o América Mineiro poderia ganhar do Internacional na Copa do Brasil e escalou jogando em casa o time todo reserva para jogar contra o Internacional. Pois bem, o time do América reserva ganhou do time do Internacional por 2-0, né? E aí, nenhum treinador acreditava na equipe para poder focar no Brasileirão, fez isso. E depois a gente teve o duelo, até separei aqui, ó, entre Internacional e América Mineiro. O Internacional conseguiu devolver o placar no Beira-Rio e acabou se classificando, né? Se classificando por 3-2 aí, ganhando nos pênaltis. Então, assim, é um duelo bem difícil da gente precificar alguma coisa. O América é uma das piores equipes do Brasileirão, mas em casa vem bem, olha só. Nos últimos 5 jogos jogando em casa, o América Mineiro ele só perdeu pro Defensa e Justiça. Eu tava nesse jogo lá, nesse estádio, assisti a partida. O América Mineiro saiu na frente, tomou a virada, jogou muito mal, torcida com muita raiva. Os últimos senhorzinho que tava tão nervoso nesse jogo, tão nervoso que ele passou mal do meu lado por conta da má atuação do América Mineiro. Mas é um time que vem bem dentro de casa, se a gente comparar para poder ver os últimos 5 jogos, encarando uma Sul-Americana, uma derrota só, e o time do Internacional é um time que não encanta nem mesmo os torcedores colorados. Vitor, qual é o melhor tipo para esse jogo? Não fazer nada, sendo bem sincero, tá bom? Sendo muito sincero. Bragantino e Goiás, já pulando para Bragantino e Goiás. Bragantino vem de uma vitória maravilhosa, um massacre contra o Flamengo, um massacre contra o Flamengo. O Goiás vem de uma vitória contra o meu Vasco, onde eu também estava ali no estádio, pude presenciar. O Goiás venceu a partida, o Goiás deu um chute no gol, achou um gol, conseguiu ganhar, soube suportar a pressão do Vasco, até porque não é muito difícil fazer isso, né? O time está muito mal, mas o Bragantino é um time melhor, joga dentro do seu estádio, joga em Bragança Paulista, é favorito e deve sim vencer a partida, tá bom? Então, essa é mais uma bet pra gente fazer aqui. Agora a gente tá acabando. Gente, essa do Santos e Flamengo é uma boa, e eu acho que o Ebal vai falar também, mas antes de finalizar o vídeo, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, botão se inscreve no canal, é muito importante, e eu quero também que você deixe para mim a sua melhor análise para essa rodada de Brasileirão, o que você sente de maior confiança aqui. Santos e Flamengo, gente, Santos e Flamengo, acredito eu, na vitória do Flamengo. O Santos vive um momento horrível, pressionado, mudança de treinador, tá? O Flamengo vem de uma derrota também sobre o Bragantino, mas o Flamengo tem mais elenco, tem um elenco mais experiente que pode produzir muito mais do que o Santos. O Santos está numa fase horrível, o Santos está numa fase muito boa, sendo pressionado, acredito na vitória do Flamengo sobre o Santos nessa rodada do Brasileirão. Então vamos fazer mais uma bet aqui. Vasco e Cuiabá. O Vasco vive um momento horrível, o pior momento da história em Campeonato Brasileiro. O Vasco nunca teve uma sequência tão ruim de derrotas dentro do Campeonato Brasileiro, 18% só de aproveitamento. Não existe nada pior do que isso, né? Mas assim, o técnico Barbieri acabou de cair, então possa ser que haja algumas mudanças nesse jogo. O Vasco pode, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o STJD acabou de pedir a suspensão do Vasco jogar em São Januário. Enfim, existem diversos cenários nessa partida aqui que de hoje até segunda-feira podem mudar, tá bom? Então assim, a gente pode ter um Vasco jogando em um campo aleatório, um time jogando mal, um treinador, ou pode estar um grande, bom treinador chegando e motivando o elenco. Enfim, é um jogo, é uma incógnita até segunda-feira, tá? Nessa situação de hoje, Cuiabá ou empate, tá bom? Cuiabá ou empate. Mas como o jogo é só segunda e muita água vai rolar até lá, eu prefiro deixar esse jogo aqui de lado e não fazer. Então eu não fiz nada no Atlético Paranaense e Corinthians, eu não fiz nada em América Mineiro Internacional e eu não fiz nada em Vasco e Cuiabá, beleza? É isso, gente. Eu sei que vocês gostam sempre da múltiplazinha, eu vou deixar aqui no que eu vejo só da vitória dos grandes favoritos pra mim, tá? E quem assim, não da vitória dos grandes favoritos, mas em relação ao que eu vejo muito valor pro que tá pagando, que seria a vitória do Fluminense, a vitória do Palmeiras, do Grêmio e o que vai jogar nossa odd lá pra cima, o que eu acho que pode acontecer. Torcida do Cabuloso, não me leve a mal, tá bom? Não me leve a mal, não fiquem chateados, mas eu acho que o São Paulo tem totais condições de vencer o Cruzeiro. Uma odd 14 aí com 4 resultados só, né? Fluminense, Grêmio e Palmeiras, os 3 jogam em casa. E aí eu junto isso com essa possível vitória de São Paulo, uma odd 14, vale R$250 aí para poder voltar, R$3.500.
é a nossa múltiplazinha, beleza? Gente, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo qual a sua melhor tip para essa rodada do Brasileirão, qual a sua melhor dica, qual dessas você gostou mais, deixa os comentários aqui, é muito importante a gente estar fazendo todo esse acompanhamento, beleza? Muito obrigado a todos, bora pra cima e não se esqueça de se inscrever no canal. Embaixo aqui também tem todos os links do Instagram e do Telegram, que são os canais gratuitos onde eu não analiso somente partidas de futebol do Campeonato Brasileiro, mas sim do mundo todo. Então vale a pena clicar que é gratuito. Tamo junto e bora pra cima.